Meus amados irmãos, 31 dias com São José. Hoje estamos no dia 18 de março, completando 18 dias e na véspera da festa de São José. Se você está nos localizando hoje pelo YouTube, seja bem-vindo à nossa família Josefina. Os demais encontros estão guardados na nossa página. Basta você olhar na playlist e ver os 17 temas que já conversamos. Hoje, no dia 18, falaremos sobre a humildade de São José. Iniciemos esse momento de reflexão e de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas tudo aquilo que se fala sobre São José na palavra do Senhor tem a ver com a humildade. Maria, sua esposa, foi tão pequenina e simples, silenciosa e oculta. E quando o anjo anunciou: "Tu és cheia de graça", ela disse: "Eis a serva do Senhor". Que humildade! José, da mesma forma. Nós vamos fazer um paralelo aqui entre a grande diferença entre humildade e orgulho, que vai revelar quão grande foi a humildade vivida por São José. O nosso amado São José, ele viveu muito na penumbra, como se tivesse um pouco atrás. E ele teve papéis diferentes de outras pessoas. Por exemplo, São João Batista, o papel dele foi revelar Jesus, apontar aquele que era o Cordeiro de Deus. São José não. A sua missão principal foi a de ocultar Jesus, de protegê-lo. São José, ele tem em seu sangue o sangue de uma família real. Ele é descendente de Davi, descendente de Salomão, uma das pessoas mais ricas que viveram na terra. E mesmo assim, São José era desconhecido. Quem poderia dizer que aquele carpinteiro era descendente da família de Davi? A riqueza é uma forma de orgulho. E Deus não colocou na vida de São José a riqueza. Muito pelo contrário. Foram colocadas dificuldades, privações, momentos de miséria extrema. Até o próprio nascimento do Salvador foi dessa forma. Foi num lugar sem condições, num lugar frio, sem que houvesse nenhum conforto. Isso tudo coloca quão São José foi humilde. Não conseguimos enxergar, não conseguimos ver São José reclamando com o Senhor de que deveria ter coisas melhores. Por ser descendente de Davi, aquele que cuida do Salvador, queria ter palacetes ou algo desse tipo. Muito pelo contrário. A humildade de São José o levava a viver como o Senhor assim o desejava. Bom, outro ponto que nos leva ao orgulho, além da riqueza, são as honras que as pessoas acabam recebendo. As honras trazem consigo o orgulho. E São José não recebeu nenhuma honra na palavra de Deus ou pelos homens. Muito pelo contrário. Quando Jesus estava ali fazendo prodígios, foi falado assim: "Mas não é ele o filho do carpinteiro?" De uma certa forma disseram assim: "Não é ele o filho daquele pobre homem ali que mexe com madeira?" Não havia honra nas palavras daqueles homens com relação ao Pai de Jesus. Trataram-lhe como um operário qualquer, uma simples pessoa. Nada brilha para São José. Tudo é humildade, tudo é silêncio na vida de São José. Que santo humilde!
Será que tivemos outros santos tão humildes como ele? Talvez, mas igual a São José, será difícil encontrá-los. Privado de tudo isso para que se mantivesse humilde. E aí nós vamos buscar mais questões relacionadas a essa humildade. E vou dizer aqui, a maior prova dessa humildade de São José está ligada à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Após o mistério da encarnação, foi lançada aquela perplexibilidade de São José com relação ao que estava acontecendo, aquela angústia da decisão que ele deveria tomar com relação à vida com Maria. Uma coisa eu posso dizer com certeza: José nunca, jamais duvidou da pureza da Virgem Mãe do Senhor. Para falar sobre esse momento das dúvidas, momento da encarnação, nós vamos utilizar aqui a opinião de alguns santos de nossa igreja, alguns estudiosos, santos doutores, como São Basílio, São Bernardo, Orígenes e também Santa Brígida. Todos tratam da mesma forma essa questão. José teve conhecimento do mistério da encarnação antes que o anjo lhe avisasse. E por humildade quis deixar a sua esposa. A questão de deixar ou não era uma dúvida sobre Maria, mas sim a humildade de São José de não se achar digno de ser esposo da Mãe de Deus. São Bernardo, de uma forma resumida, ele diz assim: por que razão São José quis abandonar Maria? Respondeu: ouçamos não a minha própria opinião, mas as dos santos padres. Foi pela mesma razão porque São Pedro quis afastar-se de si o Mestre. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pelo mesmo motivo, vocês lembram o centurião. O centurião também disse a Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Assim também, São José se achava indigno e pecador, pensando naquele grande mistério da encarnação, da maternidade divina. Ele sentiu que não seria possível para ele, um pecador, se considerar o esposo da Mãe do Salvador, da Mãe do Redentor. Que coisa linda! Muitas vezes ficamos debatendo, divulgando o porquê e vai entregar Maria, mas na verdade os santos da igreja nos apontam que a humildade de José, se achando pequeno, incapaz de realizar aquele trabalho, foi o que fez com que ele ficasse naquela angústia total. Essa opinião que nós ouvimos agora dos santos, principalmente de São Bernardo, é tão segura e sustentada que os santos e doutores da lei colocam com mais honra ainda esse papel de São José como protetor da Sagrada Família, com uma profunda humildade. Possamos também buscar essa humildade na nossa vida, nas nossas decisões do dia a dia. Hoje a nossa história de devoção a São José é belíssima. Eu me encantei em ler essa história. Conta-se que havia em Paris uma família muito rica. O pai, a mãe e uma filha. Essa filha chamava-se Josefina. Pois bem, eles viviam com muito conforto, num palacete, mas devido aí à utilização errada do dinheiro e a uma doença que afligiu o pai da grande família, eles acabaram perdendo todos os seus bens. Foram para a pobreza, para a penúria, e tiveram que sair do palacete
para um casebre no subúrbio de Paris. Uma mudança muito terrível para quem está apegado ao dinheiro. Os pais ficaram muito tristes, ficaram quase que podemos chamar hoje em dia, com palavras atuais, depressivos com relação àquele momento. Mas a menina não. A menina, que sempre foi estudiosa, dedicada, ela usou um talento que ela tinha para poder ajudar a família, que era a da costura. Ela iniciou então a fazer costuras para poder vender. Pegava um material e saía durante o dia na tentativa de vender. Muitas vezes conseguia retornar com o pão para que a família pudesse se alimentar. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes voltava sem nada, com as mãos vazias. Certo dia, olha, finalmente vamos entrar no papel de São José nessa história. Certo dia, essa jovem, que era religiosa, resolveu fazer uma carta de próprio punho. Na carta ela escreveu assim: gostaria muito de conseguir um trabalho de corte e costura e peço a São José que me ajude. Sem muito o porquê, na parte de baixo ela assinou a carta, Josefina, e colocou o seu endereço embaixo. Ela pegou essa cartinha, dobrou a carta e ela tinha uma pombinha lá na casa dela. Ela pegou uma fitinha, amarrou nessa pomba e soltou a pomba. E disse assim: vá aonde São José quiser te levar. Voltou ali ao trabalho e pouco tempo depois bateram na porta da casa dela. Era um homem perguntando: é aqui que mora a Josefina? Sim, sou eu mesma. Você escreveu uma carta pedindo um emprego com relação à costura? Sim, pedi. Pois bem, eu dentro do meu escritório entrou uma pomba e não quis sair da minha sala. Eu, por coincidência, estou abrindo uma fábrica de costura e eu pedi a São José que me enviasse uma pessoa para que cuidasse das operárias nesse início da obra. E ao ler a sua carta eu entendi que era São José me atendendo. Quero contratá-la imediatamente para iniciar esse trabalho na indústria. A família ficou alegre, ficou muito feliz e a jovem começou a trabalhar nessa fábrica. O tempo foi passando e, com um sentimento mútuo de simpatia, de amor, o dono da fábrica e a jovem acabaram se casando. Os negócios deles cresceram cada vez mais e a família da jovem pôde voltar a um belo lugar em Paris. No lugar de destaque, na casa do casal, colocaram uma imagem de São José e embaixo uma pomba escrita: mensageira de São José. Que possamos acreditar nesse patrocínio de São José. Que possamos colocar os nossos pedidos a São José, falando com ele, para que ele leve até o nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que tanto necessitamos. Vamos encerrar esse momento de hoje, véspera do dia de São José, com oração. Oração do Memorare. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha invocado vossa proteção e implorado vosso socorro não fosse por vós atendido. Animado eu, com igual confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Verbo de Deus emanado, mas recebei-a e atendei-a piedosamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amanhã, a grande festa de São José. Acompanhe as celebrações. Se a sua igreja, infelizmente, estiver fechada devido à pandemia, acompanhe pela televisão, acompanhe pelas redes sociais, pelo YouTube, as festividades a São José. Com relação aos nossos vídeos, continuaremos até o dia 31. Se inscreva em nosso canal, coloque a opção do sininho para receber notificações e compartilhe os nossos vídeos. Leve São José a mais pessoas. Aonde está José, está Maria e Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus. Nos encontramos amanhã.